A coisa, pausa, a coisa é tão ridícula, isso é tão psicodélico, que no caminhão dele tem uma foto do Trump, fight. Que destino do Brasil? É uma colagem de memes e símbolos ali, aleatória. Então tem a foto de uma tiazona lá que foi presa. Para como isso tudo é esteticamente muito feio. Tudo isso é esteticamente muito feio. Esse caminhão é muito feio, as pessoas, a roupa deles é toda muito feia. E você fala, pô, mas que preocupação é essa? Cara, isso conta, cara, isso conta. Tem uns trechos do Bolsonaro, agora dá pra confiar no TSE. Por que agora dá pra confiar no TSE? Veja, a gente tá montando um partido agora, o Bolsonaro. Eu conheço a composição do TSE, a gente conheceu a parte técnica do tribunal, a gente teve que lidar com o tribunal. Eu posso falar com toda tranquilidade, assim, o TSE vem agindo com a maior lisura possível. E eu não teria problema nenhum em falar, podia ser melhor isso, aquilo. Tudo na vida pode ser melhor, mas má fé, eu não vi nada de má fé da parte do TSE. Pelo contrário, eu vejo atualizações constantes no sistema deles, vejo tentativas de melhora nos caras. Eu vi boa fé do TSE. Por que agora o TSE tá bom e na época, quando você meteu uma minuta em que você queria prender os ministros do TSE, tá, e a intervenção militar aconteceria no TSE, ele não valia nada? Qual era a diferença? Qual era a diferença? Por que agora é diferente? Porque agora você precisa do TSE? É isso? Porque daquela vez você queria fechar e prender os membros do TSE e agora você não quer fazer isso. Você agora quer um beneplácito ali. Né? Veja, vamos ver ele falando. Isso é ridículo. E uma esperança pra nós. Olha a música de fundo. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições. Por quê? Em 2022. Por quê? Quem disse? Quem disse? Por que agora ele é... Então 22 não foi isento? Então assim, ele mantém a base do discurso dele do golpe. Que ele se não foi isento, então era um tribunal corrupto. Cada uma... Assim, ele não consegue comprovar nada do que ele falou. Ele não consegue comprovar que o TSE... Porque no fundo a tese era essa, que o TSE fraudou as urnas e interferiu de modo a ferrar a candidatura dele. Ele nunca conseguiu comprovar isso. Não, pelo contrário, o que foi comprovado é que eles, né, com o Mauro Cid e a turma deles, divulgavam aquelas mentiras que depois foram compartilhadas para aquele perfil do argentino, que depois, coitado do monarca, ficou divulgando, então na paranoia dos outros. É complicado. Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez Olha mais a música de fundo. fala em valores e princípios. Valores e princípios. Para esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Qual mudança? Muito Que mudança? obrigado. A coisa, pausa, a coisa é tão ridícula. Isso é tão psicodélico, que no caminhão dele tem uma foto do Trump, fight. Que destino do Brasil? É uma colagem de memes e símbolos ali, aleatória. Então tem a foto de uma tiazona lá que foi presa e tá... tal. Ela está asilada na Argentina. Olha, ela foi condenada a 17 anos e está asilada. Ela está com um asilo político na Argentina. Né? Agora ele se importa. Antes eram baderneiros. Aí é Trump. Aí é a música. Eu tô falando verdades, com música épica, com dificuldade de cognição e de articular a cabeça com a fala, tá ok? Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. E assim, eu não quero parecer um esquerdista falando, né? Mas tudo isso, assim, ó, tá na tela a imagem, Riso? Cara, repara como isso tudo é esteticamente muito feio. Tudo isso é esteticamente muito feio. Esse caminhão é muito feio. As pessoas, a roupa deles é toda muito feia. E você fala, pô, mas que preocupação é essa? Cara, isso conta, cara. Isso conta. Um movimento político, uma causa política que ela toda é desajeitada, ela toda é errada, ela é toda improvisada. Ela não vai te levar a lugar nenhum, cara. Essa porra não vai te levar. Não há sequer um cuidado em passar direito a mensagem. Porque o objetivo é parecer rude. Porque eles são rudes. E eu acho que assim, não é nem que é intencional parecer rude. Acho que é uma coisa mais sincera deles, essa rudeza. É rude, é tosco. Então, é feio o discurso, é feio como eles se apresentam no caminhão, é feia a música de fundo,
Porque é tosco. Assim como é tosco o projeto de governo, assim como é tosco o discurso, assim como é tosca a atividade parlamentar. Se fosse assim um feio programado, mas o trabalho fosse complexo, o trabalho fosse bonito, o trabalho fosse bem feito, você fala, tem de ter uma estratégia, mas não é. O feio, o errado, o imoral, se manifesta em todas as ações desses caras. Então tudo é necessariamente feio, ruim, tosco, tudo é mentiroso. E isso cansa, porque você não... porque parece que a resposta que querem dar para esse problema todo é a resposta da feiura. E quando eu falo feiura, veja, como é que eu coloco aqui, cara? De fato, esse lance da direita não gostar de arte, esse lance do referencial do direitista ser o mais tosco possível, e o direitista achar que hoje a cultura de massas brasileira, ela é o significado do conforto por ser norma. Renan, significado... Vamos lá, sim, o brasileiro encara a cultura nossa de massa, então ele encara, sei lá, a música do Gustavo Lima e a figura do Neymar. E o Oruan, é que agora a gente bateu tanto no Oruan que a galera descolou. Como norma, não sei se você entende. O pastor picareta, o cantor sertanejo vagabundo, o vendedor de curso, as pessoas... Aí o leite condensado... Porque tá tudo misturado esses assuntos. O doce, assim, lotado de leite condensado que você acha bom... Todos esses erros que a gente vai tomando, as pessoas começam a criar um valor afetivo pelo erro. Então você começa a achar que aquele erro, não, aquilo faz parte dos meus afetos, porque ser brasileiro é sobre isso. Não é sobre isso, cara. O feio, o errado, ele tá presente na tua vida o tempo todo, cara. E aí você normaliza isso. É igual a normalização da favela. A normalização do feio, do errado, do tosco, do rude, ela é a mesma mentalidade de favela que nós temos, que normaliza uma construção horrorosa, que destrói a tua cidade, que tem aquelas pessoas vivendo na pior situação possível. E aí você vai normalizar o erro em tudo. Você vai normalizar o erro assim, a escola pública será ruim, a sua rua terá buraco. Entendeu? Por quê? Porque você acha que é parte de você o erro, o tosco, o feio, o rude. Você acha isso. A isso você fala que você é um cachorro caramelo. Não, porque eu sou um cachorro caramelo e a gente é leve. Não, meu velho. É uma bosta ser um cachorro caramelo. O cachorro caramelo é um cachorro de rua, sem muito dono, sem muito cuidado, que... Sabe aquela máxima? Cachorro que tem muito dono morre de fome? Mais ou menos isso, né? O cachorro caramelo é esse cara. Não, mas ele vive na simpatia, ele na rua assim. Ele vive, ele é um cachorro de rua, ele é um stray dog, como eles dizem em inglês. E... Né? Não dá pra falar que isso é bom, cara. Não dá. Não dá porque assim, quando eu volto a colocar aquilo que eu já disse, aí você põe o pé pra fora do Brasil num lugar que nem precisa ser de primeiro mundo. Você vai pro Chile, você vai pro centro da cidade do México, você vai pra Buenos Aires. Você fala, pera, eu vivo num buraco. Não tô nem falando de ir pro primeiro mundo. Então, se você vai pra Ásia, você já vai se assustar. Se for para os Estados Unidos, para Europa, Canadá, para Austrália, eu vou começar a usar para vocês exemplos de terceiro mundo. Se for para Teherã, tá? Para ficar claro, se for para Teherã é muito melhor do que isso aqui, tá? Se você for para, meu Deus do céu, eu acabei de esquecer o nome da capital do Cazaquistão, é um nome com A, capital do Cazaquistão, Astana. Se você for para Astana, capital do Cazaquistão, definitivamente é melhor do que isso aí. Entendeu? E a gente não, eu sou um cachorro caramelo. A gente é muito 100% Jardim Irene, o Cafu levantando a taça. Entendam assim, o Bolsonaro falou o seguinte lá no manifestação: se me derem 50% da Câmara e do Senado, você vai o quê? Você nem sequer sabe o que você quer. Porque esse é o problema, eles não conseguem imaginar algo novo. Lembra que eu falei já várias vezes pra vocês, olha, existe um problema gigantesco de imaginação no Brasil. É um problema monumental. A pessoa nem sequer, ela sabe imaginar. Ela não entende o que é problema. Então ela não sabe o que é o problema que ela vai resolver. 2, ela não consegue imaginar a solução. 3, ela não consegue imaginar essa solução dentro de um todo coerente de um país que você gostaria de viver. Porque acho que o país que esses caras gostariam de viver carrega em si todos os problemas que eles não veem como problema. Você entende isso? Você entende o que eu quero dizer? O Bolsonaro talvez não consiga ver um país com solução, porque ele carregaria na solução o problema. Então ele não veria certas coisas que são problemáticas na nossa cultura como um problema que ele precisaria resolver. Não. Então, por exemplo, um país que precisa dar certo é um país, porque as Forças Armadas não seriam uma mamatolândia.
Ele não entende dessa forma. As Forças Armadas no Brasil, o ideal dele, vão ter mais uma Matolândia porque eles são muito patriotas. Ele não consegue entender assim, a política como um arranjo pra fazer rachadinha. Ele, não, calma aí. Calma, mas talvez isso seja necessário aqui. Ele não vê, ele não encaixa, ele não concatena essas coisas. Por não concatenar essas coisas, ele não vai conseguir imaginar uma solução pra nada. Isso é muito, 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 muito difícil. É difícil. Antes que os caras venham aqui me xingar que eu falei do Cafu, eu acho realmente muito nada a ver um cara que ganhou um esporte coletivo, que tá comemorando a vitória de um time inteiro no esporte coletivo. Ele, como capitão do time, ou seja, representando o time, ele levanta uma taça pra comemorar o bairro dele e falar que ama a esposa dele. Cara, ele não ganhou um campeonato dele. Se fosse um esporte individual, vá lá. Agora, pô, um esporte coletivo que tem um papel gigante pra nação, o capitão do time vai fazer uma homenagem pra esposa e pra bairro dele. Porra, velho, ele tava representando o Brasil, não o Jardim Irene. Com todo respeito ao Jardim Irene. Entendeu? Isso. Enfim. Só passei por isso. Pra entender, assim, a mente aí das coisas. Então, você vê que uma foto, como eu tinha colocado ali, né? Ela diz tanto, o discurso diz tanto. Mas isso é uma guerra meio perdida agora. Isso é uma guerra meio perdida. Porque a gente tem que pensar realmente assim, eu tô criando um projeto de futuro junto com algumas pessoas que olham pro futuro. E aí eu olho pro Kim, né? Eu vejo o desespero que me dá. Vou dar um exemplo. O Kim protocolou um projeto que a gente comentou aqui na live com ele. A gente criou na live. Hã? A gente criou na live. Inclusive o nome, acho que o Heróis do Tesouro, né? Alguém deu no chat. Foi. Por quê? Estamos até agora discutindo o tributo. Gente, o Haddad, ao longo desse ano, vai tributar mais. Haverá novidades sobre isso. A gente comentou, cara, uma ferramenta que nós temos agora para essa esquerda hipócrita que fica querendo cobrar impostos para todo mundo falar assim, gente, não precisa. Olha só, você que é rico, que quer doar mais, vamos criar um programa com o governo federal, tá? Chama Heróis do Tributo, em que você vai pagar a mais no seu imposto de renda, e aí você vai ter, sei lá, um certificado que você é um herói do tesouro. Você é um herói do Tesouro Nacional. Kim protocola. Não é que a direita brasileira não consegue entender o projeto e acha que o Kim tá aumentando taxação? É difícil, cara. É difícil. Diz que o Emílio do Pânico. Alguém colocou aí que o Emílio do Pânico jogou. O Emílio do Pânico é um sujeito que não tem salvação, né? O Emílio do Pânico, assim, a gente já fez muito ali brigando lá pela PAN, né? Mas assim, brigar pela PAN significa brigar por toscos como o Emílio. O Emílio é um cara que faz isso, o Emílio é um desonesto. É isso que ele é. O Emílio é um desonesto. Sempre foi. Entendeu? Então o Emílio usou aquele programa, ficou no zap, porque vira o Bolsonaro. E aí fica tentando ramelar uma audiência de bolsonarista lá, né? Então se ele fez isso, não imagino nada diferente desse cara. Tá? Eu acho o Emílio um bosta. É isso que eu acho dele. Eu acho o Emílio um bosta. Porque se dependesse dele, a Jovem Pan quebrava. Essa é a real. Porque a atitude dele de menino que ele tem, que é um moleque, né, teria levado a PAN a se ferrar e perder a concessão. Entendeu? Então fogo. Vamos lá. Eu fico assustado que o projeto diz que é voluntário. E as pessoas não entenderam o voluntário. Não, assim... Se o projeto fosse uma prova de Enem, as pessoas seriam reprovadas por interpretação de texto. Fogo.